A gente está na Semana do Meio Ambiente porque, como cristãos, somos chamados a seguir o exemplo de Jesus Cristo e assumir com responsabilidade o compromisso de cuidar da criação. E para a gente refletir sobre esse chamado e como que o Santuário Nacional tem colocado em prática diversas ações concretas em favor da casa comum, a gente está acolhendo aqui o nosso reitor do Santuário Nacional, Padre Eduardo Catalfo. Muito bem-vindo. Bom dia. Um bom dia muito especial para você, Letícia, para o irmão Alain e para você aí de casa, que sempre nos dá alegria da sua audiência, que sempre nos acompanha, porque somos famílias dos devotos. Pois é, nosso querido reitor, Padre Eduardo Catalfo, depois de um fim de semana maravilhoso, abençoado, intenso, com tanta coisa aqui na Casa da Mãe, e começando o mês novo e recebendo a sua presença, a sua bênção aqui nessa manhã de segunda-feira. Padre Eduardo Catalfo, para a gente falar dessas maravilhas de junho, eu queria fazer essa retrospectiva. Certamente uma bênção muito especial para a criançada, os nossos devotos mirins aqui na Casa da Mãezinha do Céu. Foi linda a romaria, não é? Sem dúvida, e a Letícia lembra dessa semana do meio ambiente. A gente cuida da natureza, cuida do meio ambiente, pensando nas crianças, irmão, pensando nas crianças, nos devotos mirins, pensando nos nossos filhos, nos nossos netos. É para eles que nós, de fato, preservamos a natureza, preservamos o cuidado com a casa comum, o cuidado com a vida. Agora, viu, Letícia, uma coisa que é bom falar também, vocês conhecem o nosso reitor pela sua missão, a sua vida. Agora, ele lecionou por muito tempo, professor de teologia. Congresso Mariológico foi outro sucesso aqui na Casa da Mãe. E olha, a conferência do reitor lá junto com todos que participaram, foi boa demais também. Parabéns, viu, padre? Você falando dessa devoção do Santuário Mariano como fonte de esperança, porque nós cuidamos dessa casa comum. Foi bonito demais, viu? Talvez o povo não conheça esse talento do reitor também, que é professor de teologia. Esse ano, irmão, nós comemoramos os 40 anos da Academia Marial e claro que o Congresso Mariológico desse ano quis, de uma maneira muito simples, mas também muito bonita, trazer a memória desses 40 anos de trabalho, de devoção à Nossa Senhora, pensando sempre naquilo que de fato nos aproxima de Nossa Senhora, e nos faz, na companhia dela, seguir Jesus. Aproveito a oportunidade para agradecer ao Padre Ulisses, ele nos ajudou muito, como sempre, neste último congresso, e nós queremos que você aí de casa também participe sempre das nossas atividades, especialmente da Academia Marial. Isso mesmo, entre nas nossas redes sociais lá da nossa Academia Marial de Aparecida aqui do Santuário. Exatamente. Falando um pouquinho então do meio ambiente, queria que o senhor falasse como que o Santuário Nacional está em comunhão com a Laudato Si do Papa Francisco e qual o trabalho do santuário voltado para o meio ambiente. Queria que você contasse um pouquinho para quem está em casa. Recentemente nós entregamos a fachada leste do Santuário Nacional, que tem como tema principal o livro do Gênesis, a criação do mundo. Claro que entendendo ali, mesmo na história do Gênesis, da criação do mundo, entendendo o protagonismo do próprio Jesus. São Paulo, na carta aos Colossenses, lembra que Deus criou o mundo, Deus criou a natureza, o céu, a terra, o ser humano, mas que tudo foi feito por Ele, por Cristo, nele e por meio dele. E a fachada leste do santuário, de alguma maneira, estabelece uma relação bonita com o próprio baldaquino do santuário, que também traz a natureza como tema fundamental. Nós queremos com isso deixar bem claro para os devotos, para os peregrinos de Nossa Senhora, que quando chegamos a Aparecida, nós estamos diante de um santuário também ecológico. O Santuário Nacional, seja pela sua fachada leste, seja pelo seu baldaquino, simboliza isso, o cuidado da Igreja para com a natureza, o cuidado que todos nós devemos estabelecer com a natureza, com o mundo criado, e tudo isso representa uma série de outras atividades que são também realizadas pelo santuário, que estão nessa linha de proteção, de defesa da natureza. É assim com a usina fotovoltaica, de produção limpa, de energia limpa, é assim também com a nossa coleta seletiva de lixo, é assim com a manutenção de
todas as estruturas que nos levam a preservar a natureza através do plantio de árvores. A Fazenda de Santana é um exemplo muito bonito disso, um exemplo de reflorestamento. Nós temos já há muitos anos um convênio com a ONG SOS Mata Atlântica, que conseguiu realizar o reflorestamento de grande parte da propriedade do próprio santuário, que se embeleza, trazendo talvez aquela imagem bonita do profeta Isaías, que é capaz de enxergar um deserto que floresce, símbolo do Messias. E só daí a gente vê, Letícia, só por isso a gente vê como que toda a tradição bíblica, sobretudo a tradição profética, mostra isso, mostra a transformação do deserto numa floresta, em flor, como símbolo também de um novo céu, de uma nova terra, como símbolo messiânico. E quem vem ao santuário sente isso também, né? Esse acolhimento que o santuário faz, e com toda essa preocupação ambiental, é visível isso para quem vem aqui. E essa preocupação ambiental do santuário, ela é, sobretudo, uma resposta àquilo que o Papa Francisco, desde a publicação da carta encíclica Laudato Si, tem chamado a atenção dos cristãos do Brasil e do mundo, no sentido de promover a defesa da vida, sobretudo da natureza, cuidando da nossa casa comum, cuidando da vida tão preciosa para todos nós. Inclusive também, né, Padre Reitor, agora há pouco a gente conversava com o Frei Marques e ele dizendo como a história de Nossa Senhora Aparecida é ecológica também, ela vem das águas do Rio Paraíba do Sul. E lá naquele espaço, lá no Porto Itaguaçu, o ano passado também, como presente da família dos devotos, toda a revitalização daquele espaço, com a capela da Pesca Milagrosa, e ali ao lado o Parque Três Pescadores. Aquele parque ali é exatamente também ontem eu ainda fazendo um encontro lá com os coordenadores de Romaria, eu convidava que cada coordenador conhecesse, porque são espaços ecológicos e que nos ajudam a rezar também. Você traz um elemento, a sua pergunta traz um elemento muito interessante, né, irmão? Desde o início da devoção a Nossa Senhora, desde a aparição da imagem, ela está essencialmente ligada a esse tema da ecologia. A imagem de Nossa Senhora é feita de barro, não é? Ela nasce, ela aparece, ela surge das águas do Rio Paraíba do Sul. Então toda a história de Nossa Senhora Aparecida, desde o seu início, está ligado a isso, está ligado à natureza, ao mundo criado como presente, como dom de Deus. E o santuário, de alguma maneira, deve ser também expressão disso. Por isso o nosso empenho, o empenho de que as nossas obras estejam também, claro, associadas à evangelização, ao anúncio do Evangelho, mas escolhemos fazer isso em sintonia com a proteção da natureza, com a preservação da natureza. E tudo isso, eu diria, está associado a um trabalho bastante antigo da própria igreja aqui do Brasil. Eu me lembro quando eu era criança, ainda não sei exatamente em que ano que foi isso, mas eu me lembro de uma das campanhas da fraternidade com o título Preserve o que é de todos, trazer a atenção, chamar a atenção de todos nós para isso, para o cuidado da natureza, para o cuidado da vida. Padre, o senhor citou, né, algumas das ações que o santuário faz, esse cuidado com a água também, né, o tratamento, reaproveitamento da água. A gente pode dizer até que o santuário é um exemplo até a ser seguido por outros santuários também, de como aliar, né, a evangelização com o cuidado com o meio ambiente? Eu não queria que a minha resposta, Letícia, parecesse assim, falta de modéstia minha, né? Mas eu diria com muita alegria que o santuário tem essa preocupação e ela é uma preocupação bastante antiga. Por exemplo, quase toda a água que é consumida aqui no santuário, ela vem de fontes naturais, de fontes ali
da Fazenda Santana, que pertence ao santuário. Grande parte daquilo que nós utilizamos aqui é transformado em lixo reciclável. Temos a preocupação e o planejamento de instalar bem pertinho aqui do santuário uma usina de coleta seletiva de lixo, para que a gente possa de fato se unir ao magistério da igreja, que defende, que promove a vida, mas também a essas ações grandes ou pequenas, ações que mostram o cuidado com a natureza. Em certo sentido, o santuário, eu diria assim, faz a sua parte. O santuário cumpre a sua missão, não apenas para ser um modelo de um santuário ecológico, mas principalmente para se unir a essa tarefa tão importante e necessária de proteger a vida, de defender a natureza. Além da geração de empregos também, né, que tudo isso favorece essas possibilidades. O santuário também tem um site, o a12.com/Casa Comum, para você conhecer um pouco mais. Então, e sem dúvidas, reitor, é um modelo, e a Letícia lembrava, para santuários, mas aí na sua paróquia, na sua comunidade, né? Outro dia alguém dizia, olha, lá na comunidade tem um terreno lá vazio e agora já estão plantando, fazendo uma hortinha ali comunitária. Quantas ações, gente, nós precisamos nos despertar para esses esforços ambientais entre nós. E dia 5 de junho vai ter uma missa também de ação de graças, né, pelo Dia Mundial do Meio Ambiente aqui no Santuário Nacional. Todos estão convidados. Neste ano, irmão, nós comemoramos os 800 anos da criação do Cântico das Criaturas. São Francisco teve essa inspiração tão bonita de compor o canto das criaturas numa época em que não se falava sobre ecologia, não se falava sobre a natureza, e a gente vivia um contexto muito diferente, mas já essa intuição bonita de São Francisco no diálogo com a natureza, porque ela representa sempre o mundo criado por Deus. E essa missa prevista agora para essa semana simboliza isso, nosso desejo de nos unir não só à tradição franciscana, mas a toda a tradição da igreja, ao magistério da igreja que promove e que defende a vida. Lembrando que este é o tema da campanha da fraternidade para este ano de 2025. A gente sabe que a campanha da fraternidade ela tem um alcance bonito durante o tempo da quaresma, mas ela não se limita a esse tempo. Durante todo o ano, a igreja nos convida a refletir sobre esse tema tão importante que pode ser acompanhado de gestos concretos. E quando a gente fala, Letícia, de ecologia, de defesa da natureza, nós não estamos necessariamente pensando só em grandes gestos, em grandes atitudes, não. A coleta seletiva do lixo residencial, do lixo ali da sua casa, a coleta do óleo para encaminhamento de projetos sociais, de ecologia, tudo isso são gestos, grandes ou pequenos, não importa, mas são gestos que mostram o nosso engajamento na defesa da natureza, na defesa do mundo criado por Deus. Com certeza, é sempre pensar que a gente pode fazer um pouquinho, né? Ah, não, isso não serve de nada. Não, serve sim. Você está fazendo a sua parte para daqui a pouco isso se juntar a uma coisa até maior. Vai fazer um grande bem, ter ao menos um vasinho na sua casa para você cuidar. Aí, ó, tá vendo? Uma hortinha e essa questão do lixo, né? Vai tudo embrulhado, tudo bagunçado. Olha, gente, precisamos cuidar de tudo isso. Padre Reitor, nós queremos agradecer muito, desejar uma boa semana. Agora, é claro que a família dos devotos é que nos ajuda a manter tudo isso. Começamos junho, eu gostaria que você deixasse uma bênção, uma mensagem, um convite para quem ainda não é, para fazer parte da nossa família, somar forças conosco também nesse cuidado ambiental. Sem dúvida, e a nossa alegria, sobretudo quando nós sabemos que a família dos devotos sempre nos ajuda com tanto carinho. A nossa alegria é ter você no nosso coração, a nossa alegria é saber que se nós estamos aqui, se nós chegamos até você, é porque você cuida da gente, cuida também da nossa preocupação com a natureza, e fazemos isso em seu nome também. Tudo aquilo que o santuário promove, irmão Alain, seja no sentido de defender a natureza, seja no sentido de promover as nossas obras de educação e de assistência social, nós fazemos isso em nome de uma grande família, família da qual você faz parte. Muito obrigada.
reitor, venha sempre. Aqui, Muito a obrigado. família dos devotos. Que bom começar a segunda semana e o mês com a sua presença aqui entre nós. Obrigado, Muito obrigado. Padre Eduardo Catalfo, nosso reitor.